Então vamos lá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, a Isis que está aí, a Ana Carolina que entrou, Ian, a Helena. A Helena está sempre aqui nas oficinas do Te Vejo, né, Helena? Sim, sou fã já. No próximo processo seletivo você tenta entrar. Bom, a oficina de hoje é sobre storyboard, né? A gente viu algumas oficinas passadas um pouco sobre roteiro, aí o concept art, né, na semana passada. A gente viu também os princípios da animação. E aí a gente chega no storyboard, que também é uma fase da etapa de pré-produção de uma animação ou de uma produção audiovisual, né? Seja ela uma animação de fato ou um filme, um longa-metragem, né? Um live action. Eu não sei se todo mundo me conhece, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Joyce, eu sou doutoranda no curso de design aqui da Unesp, e eu fiz a graduação, né, em design na Unesp, fiz o mestrado, agora no doutorado, e eu sempre pesquisei bastante sobre animação. Quando eu estava no meu segundo ano de graduação, eu entrei no projeto Te Vejo, aí eu comecei já a explorar toda essa questão da animação, e principalmente da animação educativa, né, que ela vem com um pouquinho mais de responsabilidade em passar uma informação, né, que é o que o projeto Te Vejo mais se especializa, né, em animações educativas. E conforme a gente foi desenvolvendo, né, o projeto, a gente foi agregando mais pessoas, aí o pessoal sai, aí entra gente nova, né, e o importante de tudo isso é a gente seguir uma ordem, né, de processo, né, um desenvolvimento de uma animação, para que seja mais fácil a gente construir essa animação e ir desenvolvendo ela, né, e trabalhando, adaptando o que for preciso. Então, cada uma dessas etapas, elas são muito importantes para que a animação avance, né, cada vez mais. Eu também sou professora de imagens animadas desse semestre, o pessoal do terceiro e do quarto ano, né? Hoje eles estão no quarto ano porque a gente juntou 2 semestres, mas é Imagens Animadas 1 é no segundo ano, no segundo semestre do terceiro ano, e Imagens Animadas 2 é no primeiro semestre do quarto ano. E a oficina de hoje, eu peguei uma parte da aula que eu dei hoje mesmo também para o pessoal, então tá bem fresquinho aí, bastante exemplo, bastante coisa para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre storyboard. Então, a gente precisa entender o que é storyboard, né? Na verdade, ele é um termo bastante comum, a gente que está no design, o pessoal das artes, né? O pessoal até de rádio e TV, tem esse termo muito comum no nosso meio, né? Mas para a gente especificar bem, para ficar bem claro, o storyboard ele é um esboço sequencial do roteiro. Então, a gente pega aquele roteiro que é todo escrito, né? Verbalmente, e a gente transforma isso em imagem. Então, ele é uma questão técnica, né? É um roteiro em forma visual, mas que mantém essa questão técnica das informações que são necessárias para a execução dessa animação. Diferente da história em quadrinhos, né, que ela foi feita para ser em quadrinhos e ela tem uma narrativa ali, mas a gente não vê essas questões técnicas de movimento de câmera, a gente não vê muito, né, sobre planos, como executar isso, né, dentro ali da história em quadrinhos. Então, essa é a grande diferença do storyboard e das histórias em quadrinhos. O storyboard também, ele é uma forma de organizar as cenas da produção audiovisual. Então, quando a gente tem ali a cena 1, a cena 2, a cena 3, a gente consegue visualizar se elas estão fazendo sentido, se elas estão tendo uma continuidade, né? E a gente consegue também ir alterando o que for necessário, né? Se precisar mudar algum take, alguma cena, a gente consegue visualizar o todo dessa produção e ir adaptando e melhorando aquilo que for necessário. Ela também é uma história em quadros técnicos, né? Como eu falei, a diferença da história em quadrinhos. E as cenas, elas são representadas em partes. Então, o que muita gente pode confundir é que, mas eu vou fazer cada frame da minha animação no storyboard. Não, você vai pegar um quadro-chave ali da sua animação, daquela cena, e a partir dele você vai colocar indicações da onde que a câmera vai sair, para onde que ela vai
caminho que ela vai fazer, né, o enquadramento que você quer dar naquela cena. Então, a gente vai ver um pouquinho de todos esses elementos técnicos do storyboard. Mas, para a gente contextualizar, o storyboard ele começou, assim, oficialmente, né, como a gente entende hoje, como parte do processo criativo, em 1930, com os desenhos do Walt Disney. Né? Na história da animação, a gente tem animações que começaram muito antes, né? Em 1910, 1915, que já eram animações bem avançadas, né, no sentido técnico, mas elas ainda eram frame a frame, né? E o Walt Disney, ele é tão representativo, assim, nesse meio da animação, porque ele transformou a animação, essa linguagem da animação, em uma indústria cinematográfica, né? Então, o cinema estava avançando e a animação também começou a tomar um rumo, né, mais independente do cinema. Então, quando a gente fala que o Walt Disney revolucionou a animação, foi porque ele trouxe essa visão mercadológica. A animação deixou de ser tão experimental como ela era nos anos anteriores, e ela passou a ser um produto, né, a ser consumido. E como a gente está falando de mercado, né, de consumir, a gente tem que pensar que todo o processo de criação, ele tem que ser metodologizado, será que é essa palavra, né? A gente tem que criar um método desse processo para evitar de alteração desnecessária, né? Para evitar que um trabalho fique ruim, e aí você só vê o resultado final lá, quando já terminou tudo, e aí você tem que fazer tudo de novo, né? Ainda mais uma animação quadro a quadro, que se uma cena não fica legal, você tem que desenhar tudo de novo, né? Então, o Walt Disney, ele começa a desenvolver esse storyboard para com que toda a equipe dele pudesse juntos discutir ali como que o filme ficaria e como que eles poderiam resolver qualquer questão ali para agilizar essa questão, né? Para que os processos fiquem muito mais fáceis de ser executados. E o primeiro storyboard, ele foi dessa série de animações, que se chama Silly Symphony. São vários curtas-metragens que o Walt Disney fez, e um especificamente foi o dos Três Porquinhos, que eles fizeram esse storyboard, né? Foi o primeiro storyboard, assim, como a gente conhece hoje. Então, a gente pode perceber aqui que é um esboço, né? A gente não tem a arte final ainda, é um desenho mais rascunhado, apesar de muito bem feito, né? A gente vê aqui, mas tem indicações, né? Tem numerações, tem setas, tem textos que vão ajudar a próxima etapa dessa produção, que vai ser a animação, né? Os animadores vão pegar esse storyboard e vão saber para onde que eles vão movimentar esses elementos conforme o diretor da animação sugeriu, né? O diretor, ele tem essa função de dirigir todos os elementos da cena, dirigir, né, o enquadramento, as câmeras, e aí dar a intenção que ele quer para aquela cena, e aí os animadores vão reproduzir isso conforme foi orientado no storyboard. E os objetivos também desse storyboard o primeiro, planejar essa sequência de cenas, né? Então a gente consegue ter uma ideia muito melhor de como a narrativa está acontecendo quando a gente planeja essas cenas. A gente também pode prototipar os cenários, os enquadramentos e a composição, né? Então, se eu quero que um elemento esteja em determinada posição da tela, né, em relação ao cenário, como que esse cenário vai estar disposto ali, vai estar organizado. Então, tudo isso a gente pode ir prototipando, né, e pré-planejando ali para que na execução da animação, né, do layout e das cenas em si, já tiver ali meio que em andamento, né, toda aquela composição. O gerenciamento dos movimentos de câmera e de personagens, né, então esse controle aí de como que a gente vai movimentar todos esses elementos, avaliar o projeto, né, como eu falei, você tem uma visão muito mais ampla do projeto como um todo, e aí você consegue dar adequações, adaptar, alterar o que for necessário. Auxiliar em orçamentos visuais do time de produção, né, então, quando você tem essa visão do que vai ser necessário para você executar tal cena, você consegue orçar isso com os animadores, né, e dividir a sua equipe, conseguir ter uma noção de como executar tudo isso.
e ele também é uma documentação da produção, né? Assim como o roteiro, o storyboard também fica documentado ali toda a produção. E a diferença do storyboard e do roteiro como documento é que o roteiro ele é algo bastante padronizado, né? A gente tem ali a formatação do roteiro, a gente vê exatamente o tipo de fonte que a gente usa para o roteiro, o tipo de parágrafos, né? Como a Larissa comentou na primeira oficina, essa padronização do roteiro ela é muito importante para ser fácil de visualizar, né? Você bate o olho, o storyboarder bate o olho e já sabe que aquilo é um diálogo e como que ele vai representar isso na animação. O storyboard, ele já é variável, né? Vai depender muito do tipo de projeto, de como que vai executar essa animação. Aqui eu coloquei uma imagem para representar essa visualização geral, né, do storyboard. Então, a gente tem ali o primeiro shot, o segundo shot, né, as tomadas, os takes, e aí a gente vai vendo como a história está fluindo, isso tudo está tendo uma continuidade, está fazendo sentido, né, então o storyboard é essencial para a gente saber todo esse contexto da animação. E aí, a gente tem tipos de storyboards, né, o primeiro deles é o comercial, e o segundo é o técnico. A gente vai ver um pouquinho cada um deles. O comercial, ele é direcionado para o cliente. Então, por exemplo, você vai fazer uma animação para uma publicidade, né? E o cliente é uma empresa ali, vamos supor, a Coca-Cola te contratou para você fazer uma animação de Natal para sair na TV. Então, você vai apresentar um storyboard para a equipe de marketing da Coca-Cola, organizando ali algumas coisas que vão fazer sentido para o cliente, né? Então, aqui não é tão necessário a gente falar, aqui a câmera vai fazer um movimento de pan, e aí ela vai para cima, e aqui não sei o quê. O cliente, ele não vai estar tão... ele não se importa tanto assim com essa parte mais técnica. O que ele quer saber é se vai ficar bonito, se a história está bem escrita, se tudo está fazendo sentido. Né? Então, nessa questão, direcionar para o cliente, a gente tem que pensar nesse alto nível de detalhamento de estilo, né? Um storyboard mais bonitinho, mais elaborado, e pouco detalhamento técnico. Já o storyboard técnico, ele é direcionado para a equipe. Então, o pessoal do Te Vejo na escola, a gente trabalha com esse storyboard técnico, né? Então, ele pode ser mais rascunhado, ele pode ser mais leve, né? Mais livre, a questão dos traços e dos desenhos, mas ele tem que ter bastante técnica. Então, a gente coloca muita indicação, muita seta, se você vai dar zoom, se você vai aproximar a câmera, se o elemento vai de um lado para o outro, a gente coloca isso tudo em setas, né? E às vezes, muitas das vezes, esse pouco detalhamento de estilo, ele também vai na questão gráfica de ser branco e preto, né? Não precisar usar tanta cor, não precisa ser o desenho ali como ele é no concept art. A gente pode ser algo muito mais ágil de se fazer, né? Você faz ali rapidão, mas tem que ter um nível de detalhamento técnico bem elevado. Então, eu coloquei um exemplo aí, né? Do Procurando Nemo, a gente tem esse storyboard super detalhado, né, com toda essa textura, luminosidade, né, a gente vê exatamente ali as cenas acontecendo, mas também esse nível gráfico muito grande, né, é muito bem elaborado. E esse segundo aqui, a gente tem um pouco mais rascunhado, apesar de que também está super bem desenhado, né? Mas ali eles usaram só um lápis, né? E tem muita indicação de movimento, né? A gente vê aqui essas setas, a gente tem escritos, né? Esses riscos mostrando o movimento. Então é algo mais técnico que quem vai ler não vai estar tão se importando tanto assim com o estilo, né? Do desenho, mas com o próprio movimento em si. Então, eu trouxe alguns exemplos de storyboards, né, como a gente pode representar tudo isso. Então, aqui a gente tem setas, né, mostrando que a câmera está se aproximando. Esses próprios textos, né, embaixo no rodapé também são super importantes para você
explicar alguma coisa que pode não ficar tão clara assim na representação gráfica do movimento. Então, sempre tem alguma indicação ali, algumas representações. Esse do Rei Leão, né? A gente vê aqui também essas setas, o desenho também mais rascunhado, né? E esse nível de traço, ele pode variar de acordo com o projeto, né? Pode ser até um storyboard de bonequinho de palitinho, né? Mas desde que a pessoa que vai animar entenda que aquele é o movimento que está sendo executado na cena, então o storyboard está funcionando. E o storyboard, ele pode ser em diversas produções audiovisuais, né? A gente tem storyboard de jogos, eu coloquei aqui um exemplo do Assassin's Creed. Então, a gente vê que ele é em branco e preto, né? Ele até usa um pouco de sombra, né? Nessas tonalidades de cinza, mas esse storyboard ele está no meio do caminho, né? Ele não tem tanto questão técnica, a gente não vê tantas setas assim, tantos elementos, mas ele também não é um nível tão elevado de detalhamento gráfico, né? Então, isso vai variar de acordo com o projeto, de acordo com a equipe, de acordo com quem vai receber esse storyboard, né? Aí também uma publicidade para Americanas, né? Um storyboard mais narrativo, mas também se for um motion graphic, a gente também dá para fazer storyboard desses elementos entrando na tela, um texto, né, aparecendo na tela, então tudo isso é representado dessa maneira. E filmes também, né? Só que, olha só que interessante, o filme, eu trouxe esse exemplo do Corra, que é um filme Netflix muito bom, inclusive, e a gente vê aqui que não tem detalhamento nenhum, né? Aqui ela não tem o rosto da personagem, aqui no máximo eles desenharam o rosto para mostrar mais a expressão dele, né? Mas por que não precisa de tanto detalhamento técnico? Porque é um filme gravado, né? Então vão ter pessoas ali, os atores, né, fazendo a cena. Então, o mais importante desse storyboard é essa representação da câmera, né, do zoom, do enquadramento. Então, aqui um plano detalhe, né, na xícara. Então, tudo isso vai variar de acordo com o projeto que você quer trabalhar, né? E aí, quais são esses componentes do storyboard, né? O que eu vou representar no storyboard? Então, vamos lá. A gente tem os elementos verbais, né, que são escritos. Então, o título dessa produção, né, porque num estúdio muito grande a gente vai ter várias produções sendo feitas, então isso precisa estar sinalizado com o título, a enumeração, seja da página do storyboard, dos quadros dos storyboards, a cena que está representando ali, que é a mesma cena que está no roteiro, até mesmo as descrições da cena, né? Então, você quer falar que o personagem fez algum movimento, alguma ação ali, você pode colocar no rodapé do storyboard para representar aquilo, né? E também o tempo das ações. Então, um exemplo bem legal é, por exemplo, aquelas câmeras que vão se aproximando muito lentamente do personagem. Então, ela vai aproximando, e essa geralmente é para criar uma tensão, é para deixar, né, essa aproximação mais dramática. E tem também cenas que essa aproximação do personagem é muito rápida, né, para deixar uma ideia de dinamismo, de ação, né, uma cena mais agitada. Então, a gente consegue representar isso só colocando o número de tempo, né, de segundos que essa cena vai acontecer. Então, você coloca ali a representação da câmera que está entrando na cena, então você coloca essas setas, o enquadramento, e aí você coloca tantos segundos essa cena vai durar. Então, é muito livre, você pode colocar ali essas indicações que você achar necessária. E os elementos visuais, a gente tem, claro, o roteiro e o personagem, né, que é o que está sendo representado ali na cena, e também essas marcações de câmera e movimento de personagem, de elementos, né, representado por setas, por riscos, né, então a gente vai ver tudo isso. E pensar também na continuidade visual, né, de como que isso está contínuo, né, se a câmera que chegou naquele ponto, ela vai sair daquele ponto para ir para outro, no próximo quadro, ou vai ser um corte, como que isso vai ser representado.
Então, aqui um exemplo dessa anatomia do storyboard, né? A gente tem essas enumerações, né? Essas sinalizações de informação do storyboard, esses diálogos, ações, notas, né? Que vão representar ali um pouco da ação. Também dá para colocar qual, por exemplo, qual cenário que é, né? Se é o fundo, o personagem está na cozinha, então você escreve BG cozinha. O personagem está na sala, aí você sinaliza que é a sala. Essa localização, ela também está sinalizada lá no roteiro. E aqui também tem um pouquinho mais, né? Dá para sinalizar corte de cena, transição de cena, o enquadramento. Então, tudo isso está dentro do storyboard e é importante estar muito claro para quem animar conseguir visualizar tudo isso. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre composição e câmera, né? Porque o principal efeito, né, que a movimentação de câmera e toda a composição da cena faz é ajudar nesse foco visual. Então, a gente consegue guiar o olhar do espectador para onde a gente quer que ele olhe, né? Então, a partir desse movimento de câmera, a partir do enquadramento que você coloca ali, o elemento ali na cena, vai chamar a atenção do olhar daquele espectador. Então, esse direcionamento do olhar, o sentimento da cena também é algo que vai trazer muito uma sensação, né, que você quer passar com algum enquadramento ou com alguma movimentação de câmera. E aí a gente vai ver alguns desses elementos, né, que a gente pode representar no storyboard. O primeiro deles são os ângulos de câmera. Mas antes de eu falar disso, vocês devem estar perguntando, nossa, mas a gente está falando de câmera, mas isso é numa gravação de um filme live action. Na animação a gente não tem câmera, né? Não tem ali uma câmera dentro do computador, a não ser que seja uma animação 3D, mas na animação 2D a gente não tem essa percepção, né? Só que a tela que a gente está animando, a nossa área de trabalho, ela é como se fosse o que a nossa câmera estaria captando. Então, esses movimentos, a gente tem a percepção que eles estão acontecendo. Mas o animador, ele precisa pensar o sentido inverso dessa construção. Né? Se a câmera está se aproximando da cena, do personagem, na verdade, a gente está aproximando o personagem da câmera fazendo um zoom, né? Então, não é que a câmera fez um zoom, mas para a gente conseguir ter a ideia de que a câmera está entrando dentro da cena, a gente precisa fazer esse personagem mudar a escala dele, né? Para a gente ter essa percepção de que está se aproximando e pensar nesse movimento do personagem em relação à câmera, e não como a gente faz no cinema, da câmera em relação ao personagem. E todos esses elementos que eu vou falar, ângulo, movimento de câmera e planos, vocês já podem ir pensando como que vocês iriam fazer isso numa versão animada, né? Porque eu vou falar dos exemplos, né, dos instrumentos da câmera, como manipular isso, mas numa animação 2D a gente tem que ter isso em mente, né? Que na verdade são os elementos que a gente está mexendo. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, como que isso é construído, a gente está vendo essa cena, né, mas na nossa cabeça a gente tem o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, né, e construindo isso pensando que existem câmeras imaginárias ali filmando aquele personagem. Então, para a gente falar em ângulos, a gente tem que pensar que a câmera ela se mexe verticalmente e horizontalmente, né? E aí a gente tem o ângulo na vertical, o ângulo normal, o plongé, contra-plongé, e aí na horizontal a gente tem a frontal, 3/4, o perfil e a nuca. E também nesse meio termo aí a gente tem o inclinado. O ângulo normal, ele é esse em que a câmera está na altura dos olhos do personagem, né? É muito usado para diálogos, é um ângulo mais comum que a gente vê. Ele consegue trazer bastante expressividade para o personagem, né? Mostrar ali as emoções que o personagem está demonstrando. Aqui eu trouxe um exemplo também do filme Corra, né? Como que essa câmera, ela tem uma intenção muito forte ali de
focar, né, nesse personagem chorando, nessa emoção que o personagem está transmitindo. O plongé, que é a câmera alta, né, quando a gente posiciona a câmera mais alto do que a altura dos olhos do personagem, a gente tem essa visão dele de cima, né? E esse ângulo, ele ajuda muito a gente a compor uma cena, por exemplo, de um personagem mais submisso, um personagem mais vulnerável, né? E conforme a gente vai descendo essa câmera, a gente vai mudando essa sensação. Né? Então, o contra-plongé é essa câmera mais baixa, né? Mostrando o personagem de baixo para cima. E aí é uma câmera que vai trazer uma sensação de superioridade, de domínio, né? Um personagem forte, um vilão, alguma coisa nesse sentido. Então, a câmera ela tem muito poder de trazer essas sensações que a gente quer passar. Aí tem o plongé absoluto, né? Que é essa visão bem de cima, ângulo 90 graus. E o plongé, contra-plongé absoluto, que é a câmera totalmente invertida ali, de baixo para cima, né? Essa cena do Wolverine. Aí, pensando na horizontal, então, a câmera frontal, quando ela indica, né, vem do personagem de frente. O personagem em 3/4, ou 45 graus, ou também 1/4, né, do personagem. Também é muito usado para diálogo, para mostrar as expressões. Ela não é totalmente perfil, né, ela mostra uma parte do rosto. Então, é um ângulo bem interessante. O perfil, totalmente, né, ele vai trabalhar mais essa silhueta do personagem. E o de nuca, né? Esse da nuca ele é bem interessante porque a gente consegue associar a ação do personagem em relação ao cenário que está acontecendo, né? Então, nesse ângulo, a gente tem a sensação de que o personagem vai encarar alguma coisa ali à frente dele, né? Que vai ser de extrema importância para a narrativa daquela animação. E aí o plano inclinado, que é o plano chamado holandês, ele é essa câmera tortinha aí na diagonal, e ele vai ajudar muito na representação de uma cena, por exemplo, de ação, ou uma cena de demência, né? Um personagem mais perturbado. Ela é bastante usada também em filmes, então é interessante também usar um pouco nesses ângulos, né? Trazendo um dinamismo aí para a gravação. E aqui eu trouxe um exemplo também de posicionamento de câmera em relação a um diálogo, né, a um plano conjunto ali. Tem essa regra dos 180 graus, né, quando a gente coloca a câmera sempre pensando nesse eixo, né, porque a gente sabe que o personagem azul está sempre à direita e o personagem laranja está sempre à esquerda, né. Se a gente coloca a câmera do outro lado, a gente vai ter essa cena invertida, isso pode confundir quem está assistindo, né? Não vai conseguir se ambientar ali. Então, a regra do 180, ela ajuda a gente a pensar nessa câmera, focando, né? Quando a câmera está nesse ângulo aqui, ela está focando o personagem laranja, e quando ela vem para cá, mais para baixo, ela foca no personagem azul, né? E a gente tem essa dinâmica dos diálogos muito comuns em filmes. O diretor Kubrick, ele é mestre em ousar, né, e quebrar regras. Só que ele quebra regras com muita estratégia, com muito pensamento, né, muita intenção por trás. Então aqui, nesse filme, ele faz essa inversão, né, a câmera, ela troca de eixo, então a gente vê que os personagens se invertem, mas o cenário ajuda a gente a não se perder nessa cena, né? Então é um cenário extremamente minimalista, todo monocromático, não tem nada chamando atenção, e os personagens estão em preto ali, em destaque, mostrando muito, né, dando esse contraste, né, da cena com o personagem. Então ali não tem nada que roube a nossa atenção para que a gente se perca na cena. Então ele consegue fazer essa inversão de câmera e a gente não ficar perdido naquela cena. Muito inteligente. Inclusive, várias outras questões dos filmes dele são referências aí para quem estuda cinema, né? Ele é bem ousado nessas técnicas de cinema.
E agora a gente vai falar um pouquinho de planos, né? Como trabalhar os enquadramentos dessa cena. Aqui eu coloquei todos os planos, né? A gente vai ver cada um deles. Então, plano aberto, plano médio, conjunto, que é o plano com 2 ou mais pessoas, plano americano, plano fechado ou primeiro plano, primeiríssimo plano, plano detalhe e plano sequência. Que tem um exemplo, né, de como isso vai fechando a cena e focando até chegar no plano detalhe, que é focar um ponto específico ali, seja de um personagem, de uma pessoa, de um animal ou de um objeto, né? Também a gente consegue focar bastante. E esses planos, eles estão muito relacionados com o quanto de cenário a gente permite que esteja apresentado ali na cena. Então, o plano aberto, ele tem essa visão muito ampla, né, do cenário. Então, a câmera está bem distante do objeto principal ali da cena, que no caso aqui é o homem. E é um plano que ajuda a gente a ambientação, né? Então, quando a gente está pensando quais as possibilidades que essa cena pode acontecer, a gente consegue ver que tem uma escada, então o personagem ele pode subir a escada, tem uma lareira, o personagem pode ligar a lareira, né? Tem uma cadeira aqui, o personagem pode sentar na cadeira. Então, o plano aberto ele vai ajudar a gente a ter essa noção do ambiente e para a gente se familiarizar com a cena, né? Começar ali já introduzindo, né, toda essa cena na nossa mente. Depois a gente tem o plano médio, então a câmera vai se aproximando e é uma posição aí vai representar mais o posicionamento do objeto na cena e da movimentação, né? Então, esse plano médio ele é muito bom para a gente mostrar, né, personagens se movendo na cena, o personagem andando, ou o personagem fazendo alguma coisa. É um plano médio, ele é bem básico, ele enquadra bem aí o personagem, né, sem cortar a cabeça, cortar o pé. Pode ser de um personagem sentado, como de um personagem de pé, mas é interessante pensar que precisa ter uma certa margem aqui entre a cabeça do personagem, né, e os pés dele, em relação ao frame, né, ao final desse quadro. Então, sempre pensar nesse pouquinho de ar que a gente deixa aí para dar um respiro na cena, né. O plano americano, ele foca da coxa para cima, né? E é um ponto muito importante vocês evitarem cortar articulações, né? Então, cortar o personagem no joelho, a gente tem uma sensação estranha quando isso acontece, né? Ou cortar o personagem aqui no cotovelo, né? Então, sempre cortar no meio dessas articulações, né? Seja no antebraço, seja na canela ou na coxa, né? E aqui o plano americano, ele foi criado na época de ouro de Hollywood, quando a gente tinha os filmes de Velho Oeste, né? Porque eles precisavam mostrar o rosto desse personagem, né? A expressão dele ali durante a cena de ação, aquela cena clássica do duelo, né? Mas também precisava incluir dentro desse enquadramento as pistolas que ficavam ali no cinto, né, na cintura do personagem. E aí esse enquadramento, esse plano ficou tão famoso que a gente usa até hoje, muito comum também. É um plano bem interessante para a gente também conseguir enquadrar o personagem, né, conseguir ver as expressões dele sem perder muito do corpo dele. O meio primeiro plano, que a gente vai aproximando mais ainda a câmera, né? E aí pensando da cintura para cima, esse personagem, então a gente tem ele mais próximo ainda, né? Mais foco para o rosto. A gente vai fechando esse enquadramento, então o plano fechado, ele vai focar mais aqui do peito para cima, né? Então tem bastante expressividade, vai trazer intimidade do personagem para o espectador, né? Pode ser chamado também de primeiro plano, né? Ou close. Então é muito comum os diretores falarem, né? Fecha a cena. Então é esse termo de você aproximar ali, fechar o enquadramento no personagem ali nesse ângulo do peito. Primeiríssimo plano é mais ainda, né? Focando só o rosto do personagem.
E o plano detalhe, quando a gente coloca um foco ali em pequenos elementos, né? Seja no objeto ou seja no personagem. Uma cena muito legal, assim, de exemplificar é aquela cena de Crepúsculo, quando a Bella se transforma em vampira, né? Eles mostram ali a boca dela, toda bonita, os olhos dela, né? Todos vermelhos. Então, eles vão, em planos detalhes, contextualizando que ela se transformou em vampira, né? Então é bem legal esse ângulo, esse plano também, para a gente colocar detalhes, né, nesse personagem, nesse objeto. Cenas também de romance, né? Quando a gente coloca ali aquela sedução, tem a boca, o olhar do personagem, acaba ficando mais evidente. E aí a gente tem a combinação de ângulos e planos, né? Então aqui a gente tem um plano conjunto, no ângulo plongé, eu sempre confundo esses, eu não consigo falar, plongé. E aqui elas estão quase que de perfil, né? Então a gente vai combinando esses termos, esses elementos, né? Ângulo, posicionamento, plano, e a gente vai construindo essa cena. Aqui, então, quando a gente for representar no storyboard, a gente vai colocar, né? Além de a gente enquadrar esse personagem, a gente também pode representar com as siglas, né? Indicando como que vai ser construída essa cena na hora da animação. Outra questão também de composição é a gente pensar nessa regra dos terços, né? A regra dos terços, ela vem muito da fotografia e ela é muito baseada também na proporção áurea, né? Que é aquele círculo, né? Aquela concha que está presente em todos os elementos da natureza. E ele ajuda a gente a posicionar o objeto em pontos que vão ser fáceis de ser visualizados. Então, por isso que a gente sempre vê ali um enquadramento, o personagem está mais de lado, assim, na tela, né? Ou até mesmo centralizado, né? Pensando nesses pontos de encontro da regra dos terços. E outra questão também interessante de pensar nessa composição é de você arredondar essa cena para que o foco fique no centro da tela, né? Se assim for a sua intenção. Então, aquele efeito, né, da tela que mais embaçadinha, mais escurinha, é muito disso, né? A gente vai focando ali a cena no centro, centralizando tudo aquilo. E aí você pode usar outros recursos também, como os próprios elementos da cena, né? Que a gente tem uma árvore, as folhas, né? Isso tudo vai dando enquadramento e a cena vai ficando mais aconchegante, sabe? Mais confortável de ver. Então é bem legal pensar também como que esses enquadramentos e como que esses elementos vão estar ali dispostos no storyboard. E agora movimento de câmera, né? Como que essa câmera vai se movimentar em relação ao personagem, ou na animação, o personagem se movimentar em relação à tela, né? Então aqui a gente tem a câmera panorâmica, a tilt, boom, traveling, track, zoom, ponto de vista e desfocagem e halo desfocado. Esses é um exemplo, né, de como que a câmera pode se movimentar. Então, ela pode se mexer para frente, para trás, para baixo, para cima, de um lado para o outro, no próprio eixo, né, no próprio eixo na horizontal, próprio eixo na vertical e no eixo, assim, rotacionando. O primeiro movimento de câmera é movimento nenhum, né? A gente tem aí a câmera estática, que ela tem sim uma super importância, dependendo do que você quer causar no seu espectador. A câmera estática, geralmente, ela é boa para diálogos, né? Quando o foco está totalmente ali na fala e na interação dos personagens. Ela ajuda a dar foco na performance do personagem. Então, quando a gente tem uma câmera parada e o ator ou o personagem se movendo ali na cena, a gente acaba tendo a intuição de prestar atenção só naquele personagem, né? Porque não tem mais nada se movendo, mais nada roubando a atenção. Outro ponto também é prender essa atenção ou causar um desconforto.
Tem um exemplo muito bom, assim, aquele filme 12 Anos de Escravidão, é um filme bem forte, né, bem pesado, e a direção daquele filme foi muito boa, tanto é que ele recebeu vários Oscars, foi indicado, mas tem uma cena específica, eu não coloquei aqui porque ela é bem forte, não sei se todo mundo ia chocar, com certeza, mas é uma cena em que o personagem Salomão, que é um dos escravos, ele é açoitado, né, ele é chicoteado, e prendem ele numa árvore, né, numa corda, e a câmera começa a focar esse personagem agonizando, né, ali na corda. E a câmera ela fica totalmente estática, né, ela não se mexe. E a gente começa a criar uma sensação de desespero, né, de ver ele agonizando ali. Essa câmera estática, ela só enfatiza ainda mais essa cena, né? Ela só vai impactar mais como se a câmera tivesse sendo nós mesmos ali, né? Sem reação, a gente não consegue nem se mover diante daquela atrocidade, né? Então a câmera ela tem um poder muito grande de trazer esse desconforto ou, né, a sensação que você quer para aquela cena. E também o time-lapse, né? Que é aquela... Quando a gente coloca uma câmera num tripé e fica filmando e depois aumenta a velocidade disso muito rápido, né? A gente tem time-lapse, por exemplo, do sol se pondo, da lua, ou de uma cidade, né? Então, essas cenas acontecendo muito rápido, ela é indicada ali como uma passagem de tempo, né? E a câmera fica estática, sem nenhum movimento. Depois a gente tem a câmera pan, né, que é a panorâmica, que é a câmera se movendo no seu próprio eixo horizontalmente, né? Então ela não tem nenhuma movimentação de lado, né? Ela tá no tripé, mas ela se move no seu próprio eixo. Então essa câmera ela ajuda a gente a acompanhar a ação do personagem, né? Ela pode revelar também alguma coisa na cena. Então você está filmando uma coisa e aí você gira, né, a câmera para focar em outra coisa e revelar alguma coisa ali da narrativa. No storyboard, ela é representada assim. A gente coloca o primeiro quadro, né, o primeiro foco, depois a direção que essa câmera vai se mover e o segundo foco da câmera. E a diferença da Pan e do Traveling é que a gente tem esse eixo aqui que representa, né, que a câmera ela não está se movendo em si, ela só está rodando, né? Já o traveling é a câmera num pedestal e a gente move essa câmera de um lado para o outro, né? É um movimento lateral. É conhecido também como truck câmera, porque é a ideia mesmo de ter um caminhãozinho levando a câmera de um lado para o outro. E é uma câmera que ajuda muito também a ambientação, a seguir o personagem, né? Então, é uma câmera boa para a gente mostrar cenário, mostrar, né, o dia a dia de um personagem, enfim, a gente consegue ter uma representação mais sutil daquela cena, né? Então, ela também é representada assim, muito parecida com a Pan, só que a gente não tem aquele eixo que liga, né? Depois a câmera tilt, que é uma panorâmica, só que na vertical, né? Então a câmera ela sai do eixo de cima para baixo ou de baixo para cima no seu próprio eixo também, né? E aí essa cena, esse tipo de câmera vai ajudar a representar, né, a verticalidade da cena. Então você quer mostrar um castelo, né? Um castelo muito alto, uma torre muito alta. Então você usa essa câmera para mostrar que aquilo é um castelo gigante, né? Essa câmera também dá a intenção de domínio ou vulnerabilidade, né? Como eu comentei ali no plongé, né? Se você subir essa câmera, né? Pegar do pé do personagem subindo, a gente tem uma ideia de personagem autoritário, né? E se a gente subir da cabeça, né? E descendo, a gente tem uma vulnerabilidade desse personagem. E também revelar informações do cenário, revelar escalas, né? É bem legal aquele filme A Origem, que na cena em que a mocinha, ela tá dentro de um sonho dela, e aí o cenário começa a subir, assim, como se fosse um pano, né? Ele vai subindo e ela vê toda a cidade de ponta cabeça com ela, né? Então, essa câmera ela vai fazendo esse movimento tilt, né? Ela vai filmando esse cenário, invertendo aí de posição.
E as escalas também, né? Você conseguir identificar que um personagem é muito maior que o outro, né? Quando a gente tem essa visão da câmera se movendo em relação a esse personagem. Depois a gente vai ter também o boom, né? Ou crane, que é usado esse tipo de ferramenta, né? Que leva o nome crane ou grua. E é um tipo de um traveling, só que vertical. Então, em vez da câmera fazer o movimento do tilt, ela que vai se mover toda para cima e para baixo, né? Então, isso ajuda também a centralizar o foco da cena, dá dinamismo para os personagens parados, também ajuda a criar intimidade ou sensação de pânico ou sensação de heroísmo, né? Essa tipo de câmera também ajuda a ambientar, é uma câmera bem interessante também de usar. Depois a gente tem o track, né? Que o nome vem do termo, tipo, você traquear alguma coisa, você seguir alguma coisa, né? Acompanhar o movimento de algo. Então, essa câmera, ela vai acompanhando o personagem. Então, se o personagem vai entrando na cena, a câmera vai junto, né? Ela vai para frente, vai para o lado, é uma câmera bem dinâmica. Então, ela vai ajudar a chamar essa atenção para as ações do personagem. Ela pode aumentar essa tensão. Então, cenas de muita ação, né? Muito movimento, essa câmera junto, o personagem correndo, desesperado, essa câmera junto dá essa intenção, né? De que aquilo tem muita tensão. A gente tá meio que correndo junto com o personagem. E pode ter o efeito de câmera tremida ou não, né? Muitas das vezes a gente usa esse estabilizador ou gimbal, que ele vai ali conseguir estabilizar a câmera para ela não ter aquela sensação de tremida, né? Mas dá também para a gente usar a câmera tremida, eu vou falar um pouquinho dela na câmera aleatória. Então, aqui no storyboard, a gente representa esse tracking, né, com essas setas aí, indicando qual enquadramento o personagem vai estar. Depois a gente tem o zoom, então aproximar ou afastar o foco da câmera, né, então é um mecanismo é um movimento mais mecânico da câmera, não tão físico, né, não é a câmera se aproximando, mas o foco dela se aproximando. E aí ele pode ser tanto o zoom in ou o zoom out, que ele vai revelar o contexto, né? Se você der zoom out, você vai ter o contexto do cenário mais aberto. E se a gente der zoom in, a gente vai ter uma centralização do personagem ali, né? Um foco maior. Então, isso ajuda também a criar suspense, inquietação, ajuda a dramatizar esses efeitos, né? Então, o crash zoom, que é aquele zoom rápido que na série The Office eles fazem muito, né? A câmera aproxima muito rápido do rosto, volta. O pessoal que faz stories também usa bastante, né? Dá um zoomzão rápido ali na cena para dar uma dramatização no efeito. Então, é bem interessante. E pensar que o zoom, ele é um movimento mas não tão natural, né? Então, o zoom, ele vai meio que no automático ali aproximando a cena, né? Diferente desse próximo, que é o push in ou pull out, né? Que é a aproximação da câmera e o afastamento da câmera fisicamente, né? E aí a gente usa essa ferramenta que chama dolly ou slider, né? O dolly, eles geralmente são maiores, né? Que são os que ficam no chão. E o slider são aqueles que ficam na mesa, né? Então a gente consegue movimentar ali a câmera sem ter um controle desse movimento, sem muita alteração ali do enquadramento. Então, o push-in, que é essa aproximação, ele vai também enfatizar esse movimento, ele vai detalhar objetos, vai comunicar conflitos internos, né? Que é aquilo que eu comentei da cena, a câmera se aproximando lentamente, ela vai criando uma tensão e a gente vai, com o nosso foco total ali no personagem, vai dando a intenção de que o personagem tá sentindo alguma coisa ali, né? Ele tá com algum conflito interno nele. E o pull out é esse afastamento da câmera, né? Então ele vai tirar essa ênfase, ele vai desvendar o contexto da câmera e ele vai enfatizar emoções negativas, como isolamento e abandono. Um exemplo muito bom é o filme do Coringa, o último, né, com o último filme do Coringa. Ele tem uma cena que as crianças começam a bater nele, ele tá vestido de palhaço,
e eu não lembro se era criança ou se era uns adultos, começam a bater nele num beco. E aí ele cai deitado no chão, ali meio machucado, e a câmera ela só vai afastando, né, dele. E é uma cena também que mostra assim que o Coringa, todo esse conflito dele, né, justamente por ele ser uma pessoa abandonada, por ele ser sozinho, né, por ele sofrer esse preconceito, né, por ser um palhaço, de ele sofrer, né, essa segregação da sociedade, né, e isso é justamente o grande conflito que gera nele o porquê de ele ser o vilão. Então, olha só como a câmera também, né, mais uma vez, faz o sentido ali da narrativa. Aí a gente tem uma combinação, né, do zoom físico com o zoom mecânico, que é chamado de dolly zoom. Então, quando a gente aproxima a câmera, dolly in, a câmera entrando, e a gente dá um zoom out, então o zoom mecânico afasta, a gente tem uma ideia de que o personagem tá se aproximando e a plateia tá se afastando, né? Então, por exemplo, isso dá muita a ideia de vertigem naquelas cenas assim, quando aproxima super e aí o personagem fica meio perdido, desorientado, sabe? É meio nesse sentido. E o inverso, o dolly out, né? Você afastando a câmera e dando zoom in, a gente vai ter a ideia desse conflito externo ou aproximação do cenário, né, no personagem. Um exemplo também legal é a cena do Fred Mercury naquele filme Bohemian Rhapsody. Ele tá ali no estádio tocando a música, né? E a plateia ali atrás tá meio longe, né? E aí, quando eles dão esse dolly zoom, eles fazem muito sutil, né? A câmera ela vai se afastando da cena e dando zoom in, e a gente vê que a plateia começa a se aproximar dele. A plateia fica cada vez maior, né? E ela vai se aproximando. E aí a gente tem essa sensação de que ele conseguiu se conectar com a plateia, ele conseguiu criar essa conexão com os fãs que ele está ali gerando no show. Então é muito legal também ver essa dinâmica, né? Com essa brincadeira que a gente consegue do físico com o mecânico. Outro exemplo também é a rotação, né, que eu comentei, que é essa câmera girando ali no movimento rotativo, e ele dá essa intenção de desequilíbrio, desorientação, né, um personagem que está, quando o personagem cai, e aí a câmera, né, ela gira assim para mostrar que esse personagem já está demente, já está desorientado. E também momentos de pânico, conflitos, né, e essa inversão de poderes também. Um exemplo legal disso é o filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, que o Batman consegue pegar o Coringa e aí ele prende o Coringa de ponta cabeça. E o Coringa começa a tirar o sarro, começa a mostrar que ele ainda tem vantagem. E a câmera, ela vai girando, né, essa rotação até o ponto de que o Coringa que está de ponta cabeça passa a ficar, para nós que está assistindo, normal, né, na posição normal. Então a gente tem essa intenção, né, de que o personagem ele ainda tira vantagem, ele ainda tem poder, né? O fato de ele estar ali de ponta cabeças não fez muita diferença para ele, né? Porque ele sempre, tipo do Aranha, no Aranha Verso, também tem isso no Aranha Verso. Então a gente consegue criar essas dinâmicas, né? De acordo com o movimento dessa câmera. Outro ponto também, outro exemplo de câmera é o ponto de vista, né? É muito usado em jogos de primeira pessoa, mas também em filmes de ação. O filme do Homem-Aranha também, do Andrew Garfield, eles fizeram, não sei se foi do Andrew Garfield ou do Tom Holland, não lembro o nome dele. Holland, né? Tom Holland. O Homem-Aranha, quando ele tá andando assim na teia dele, né? A câmera está em primeira pessoa, então a gente consegue ver as mãos dele, os pés dele e a visão que ele está tendo ali na cena, né? Então é muito legal, a gente tem essa imersão da cena totalmente, né? A gente se sente ali como se fosse o personagem. É justamente
essa sensação, né, que essa câmera quer passar. A gente tem também movimento em arcos, né, esse, na verdade, é um movimento em órbita, né, então essa cena icônica aí dos Vingadores foi feito com esse dolly aí circular, né, e a câmera ela vai girando em órbita desses personagens, né, então aí a gente consegue focar totalmente no centro da cena, que é onde o personagem está. A gente também consegue dar dinamismo para personagens parados, né? Então aqui eles estão todos posicionados, né? E parados ali, e cada um representa ali a sua força, né? O Thor levanta o martelo, o Capitão América levanta o escudo dele, né? Enfim, cada um deles aí estão parados. E imagina se essa cena fosse uma cena parada, assim, com uma câmera estática, não ia ter graça nenhuma, né? Então ela vai mostrando ali cada um desses personagens e representando a importância deles dentro da cena, né? Então é bem legal usar também. E esse tipo de movimentação também mostra, né, a intimidade dessa cena, ou o pânico que essa cena traz, ou o próprio heroísmo, como a gente vê aí na cena dos Vingadores. E aqui, por último, a gente tem essa câmera tremida, né, que é o random shot, ou câmera aleatória, ou o handheld, que é o ato de segurar a câmera nas mãos, né. Então, é uma câmera de movimentos livres. Ela também traz uma experiência mais intimista, porque parece que a gente está ali dentro da cena também. Ela ajuda também a dar uma aparência de documentário, né. Filmes de ação, de guerra, tem muito esse tipo de câmera, né? A gente percebe ali que a gente está dentro da trincheira com o cara ali, correndo e fugindo da bomba. Então, é uma cena bastante dinâmica e bastante, né, quase que mostrando alguma coisa real, né? Documentando uma guerra. Então, é essa sensação que traz. Essa transmissão, né, dessas sensações. Essa câmera traz várias outras sensações também. E aí, aqui não tão relacionado ao movimento da câmera, mas a dinâmica da lente da câmera, né? A gente pode pensar nesse foco, né? Mudando aí do cenário para o personagem, ou do personagem para o cenário, ou algum detalhe específico, né? Que é esse desfoque que vai ajudar a dar detalhe, ênfase para algum objeto ali que vai ser focado. Aqui eu deixei alguns vídeos muito bons, assim, é uma série de vídeos que eles mostram na prática essas cenas, como que é esse movimento, né, é muito interessante. Só que cada um desses vídeos tem 20 minutos, então não vai dar para eu passar aqui para vocês. Mas eles são excelentes, né, eu vou deixar esse link disponível para quem quiser, e aí vocês dão uma olhadinha depois nessa playlist. E aqui eu trouxe um vídeo para mostrar na prática como a gente pode ver tudo isso, né? Os ângulos, os planos e os movimentos de câmera nas animações.
Bem legal, né? Acho que travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. É que no meu aqui travou. Então tá. Então a gente tem todos esses elementos, né, de gravação de cena que a gente pode introduzir no storyboard. Então, né, esses zooms, o movimento da câmera, todo esse dinamismo a gente consegue representar através dessas setas, né, todas essas indicações. Pode descrever também que a câmera está se aproximando, que a câmera está afastando. Então, tudo isso é muito importante a gente representar no storyboard, né, para deixar a animação mais dinâmica, mais interessante, né, e mais clara também de visualizar. Aqui eu tenho alguns resumos, né, disso que eu comentei com vocês. Então, a câmera pan, a tilt, truck, dolly, boom, crane, o zoom, né, pensar nesses eixos, né, que a câmera pode se movimentar, a câmera em órbita, e também a questão das lentes da câmera, né? Nas aulas de fotografia vocês vão ver bastante sobre isso. Cada lente ela tem uma distância focal, né? Que vai dar um enquadramento diferente. Então, por exemplo, a câmera 18mm ela tem uma distância muito pequena, né? Então ela vai pegar muito mais do ambiente, né? Ela vai pegar muito mais toda a cena, e o personagem principal, ele vai ficar com o rosto meio aproximado, né? Meio, assim, dando muito foco pro rosto. E conforme a gente vai diminuindo essa grade angular, né? E a gente vai aumentando a distância focal, a gente vai tendo uma cena mais aproximada, né? Uma imagem mais aproximada e o rosto mais claro também, né? Mais visível. Então, essas intenções a gente consegue dar na hora de animar também, pensando em toda essa questão, né, de lentes. Claro que na animação a gente não vai ter uma lente para configurar, mas a ideia da cena gravada em uma determinada lente, a gente reproduz isso no enquadramento que a gente está colocando ali no personagem. Mais uma vez a questão, né, da regra dos terços, de como a gente enquadrar os personagens da melhor forma que fique mais confortável de visualizar, né? Então, pensando sempre nesses pontos de atenção, pode ser centralizado também. E eu achei muito interessante esse guia aqui de composição para iniciantes, né? Que ele vai dar todas essas dicas, né? Então, a regra dos terços, a regra da composição áurea, vários outros, né? Triângulo, círculo, enfim. E aqui eu tenho uma animaçãozinha, a gente já finaliza por hoje a nossa oficina. E aqui tem uma animação estilo anime, né? Que tem muito disso das câmeras, então a gente consegue ver cada intenção ali, cada sensação que a gente sente nessa animação. E aí, queria que vocês exercitassem, né? Qual câmera que está acontecendo aqui, qual plano que é, para vocês conseguirem lembrar isso depois.
My son, you're throwing your life away with these drawings. You should be focusing on your music. You have great talent. Agora, toda vez que vocês forem assistir um filme, vocês vão ficar prestando atenção na câmera, mexendo, em vez da história. Um caminho sem volta. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa ajudar vocês? Ficou alguma questão da oficina aí que não deu para entender direito? Fiquem à vontade. Pode falar, Helena. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida só que na verdade eu tenho várias perguntinhas que eu fui anotando aqui, mas eu fiquei com um pouquinho de dúvida na câmera que é o plano conjunto. Ela é só uma câmera que pega mais de um personagem ali naquele diálogo? Ou ela como funciona? Eu não entendi direito. Ela é uma câmera que vai focar em vários personagens juntos. Eu vou pegar aqui um exemplo. Vendo, ó, pode ser um plano conjunto aberto, pode ser um plano conjunto americano, né? Pode ser um plano conjunto médio, né? Então a gente pensando que são mais de uma pessoa na cena. Deu para entender? Deu sim. Então, no caso, né, a minha dúvida seria: todas as cenas que tem várias, né, mais de uma pessoa ali encenando, né, desconsiderando, acho, as pessoas do fundo, é considerada uma câmera de plano conjunto? Isso. Ah, tá. Entendi. Isso aí mesmo. É pensando que é mais de um personagem ali enquadrado. Porque a gente pode ter uma cena, a própria cena ter mais personagens, por exemplo. Essa cena aqui, eu poderia estar focando só nesse cara, né? Mas aqui eu quis fazer a pessoa quis fazer um plano conjunto para colocar os outros dois ali, né? Então, se o personagem está muito distante um do outro, esse plano conjunto vai ser um plano super aberto, né? Porque ele que nem cena de Velho Oeste, né? Que os dois estão no duelo ali. Eles estão quase metros de distância e a câmera consegue pegar os dois, né? Então é um plano super aberto. Mas se for um plano de diálogo, que os dois estão conversando, é um plano conjunto mais fechado, né? Então, é independente do plano de fundo, né? Ali você está enquadrando quem está na cena. Entendi. Eu vou aproveitar, então, já fazer a minha outra pergunta, se não tiver cortando aqui a fila, mas... O profissional, assim, o storyboard, ele é feito por uma pessoa que é específica para aquilo, assim, considerando, né, um contexto, sei lá, um estúdio grande, assim, né? Existe um profissional que fica só fazendo isso, e aí, por mais que seja, eu imagino, um trabalho demorado, assim, né? Depois que acaba, ele não faz mais nada, assim, naquela produção. Tipo, por exemplo, ele trabalha só no storyboard da produção, e aí, né, sucessivamente. Cada etapa da animação, num estúdio muito grande, por exemplo, Pixar, a gente vai ter profissionais específicos para aquilo. Mas, pensando que é uma animação que demora 5, 7 anos para ser feita, né, é uma etapa também longa, que ela vai e volta, né, o tempo todo. E pensando que o estúdio também não é só um filme que eles fazem, né, porque eles lançam filme todo ano. Então,
são 7 anos, mas no ano seguinte tem um filme que vai durar mais 7 anos, no ano seguinte mais 7 anos, né? Então sempre está tendo filme sendo feito. Então é o profissional, o storyboarder, ele trabalha só com storyboard. E ele vai estar dialogando com o diretor, né, com o produtor, com os animadores, com o concept art, né? Então ele vai estar dialogando com todos esses outros profissionais. Mas é ele o responsável por fazer o storyboard em si. Entendi. E aí, só mais uma coisa que eu fiquei pensando aqui, enquanto assistia, a ordem que ele é construído, porque realmente, assim, faz muito sentido ser um trabalho que é revisado, deve ser revisado, sei lá, milhares de vezes, mas na hora que ele está sendo construído, assim, sei lá, na primeira vez, né, tá começando a fazer a desenhar ali os quadros, existe uma ordem certa para isso, para a construção? Então, por exemplo, primeiro eu construo cena a cena, pensando só no enquadramento. Aí depois eu construo, aí, né, eu repasso adicionando mais outra coisa. Ou ele é formado cada quadro já no total dele, e aí só passa pelos outros. Eu acho que isso vai variar de acordo com o processo criativo do storyboarder, né? Tem gente que gosta de padronizar, de repente fazer todos os enquadramentos primeiro, depois todos os movimentos de câmera, ou outros que vão trabalhar ali um quadro pensando, né? Mas lembrar que também a gente tem muito do roteiro para ser transposto, né? Então ali, se o roteiro já indicou algum enquadramento, já indicou algum movimento de câmera, isso vai estar ali no storyboard meio que automático, né? Ele vai estar só reproduzindo. Entendi. Entendi. Aí eu não sei não sei se você perguntou também o que acontece depois que o storyboarder faz, não sei se eu entendi essa pergunta. Sim. É que era mais por eu pensar assim, se tem um profissional que ele fica trabalhando só ali no storyboard, quando, entre aspas, acaba essa parte da produção, porque eu imagino que tem um ponto que para de mexer, né, na história e fica só na finalização. E aí, o que esse profissional faz? Tipo, ele passa para o outro, ou então se às vezes ele mesmo participa ainda de, não sei, se no mercado é usual uma pessoa ser o storyboard, e também ser um animador, por exemplo, ou ser um diretor de arte, não sei. Algo assim, entendeu? Eu acho que pode acontecer, sim, depende do tamanho do estúdio, depende do tamanho da equipe, né? Às vezes eles terceirizam também um storyboarder, então contrata só para aquele caso específico, né? E depois a pessoa não faz mais da equipe, ou pode ser alguém corriqueiro da equipe mesmo. Mas depois do storyboard, a gente vai ter o animatic, né? Que é o storyboard animado. Então, talvez nesse ponto ainda o storyboarder ajude a construir alguma coisa ali, né? Desse animatic. Entendi. Obrigada. Imagina. Ana Carolina mandou aqui no chat, queria saber se vocês têm as outras oficinas gravadas. Agora eu fiquei com vontade de ver mais. A gente tem sim. A gente vai subir todas elas no YouTube, editadinhas ali, cortando as partes necessárias para vocês assistirem depois. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu mostrar um storyboard, né? De verdade, sendo feito em relação à cena. Um exemplo aí para vocês. Steve Universe.
dangerous! I'm still not playing! Oh, jeez. I really didn't want to do this, but you leave me no choice. I join the game! There's no way she can catch me here. Enough is enough! Bem legal, né? Eu vou mandar aqui para vocês o link da apresentação, e aí vocês conseguem acessar aquela playlist que eu deixei. Na verdade, acho que eu vou mandar a playlist, né? Mais fácil. Gente, também só para lembrar, eu mandei no chat o formulário para quem pegar certificado. Só colocar o nome e o e-mail ali. Show. Isso aí. Mandei o link do YouTube aí com a playlist. É muito bom, depois vocês assistem. Ele mostra cenas dos filmes, exatamente a sensação que a câmera quer passar, é bem legal. Então, se mais ninguém tiver dúvida, acho que a gente pode encerrar, né, Thaís? Pode sim. Muito obrigada a todo mundo que veio, foi bem legal. Obrigada, gente, por todo mundo aí que participou. Venham nas próximas oficinas do Te Vejo, tá sendo bem legal.